Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Júlia Andrade, eu sou professora de discursivas e de redação aqui do Ponto dos Concursos. Também sou professora de língua portuguesa. E hoje, naturalmente, eu vou falar sobre redação. Vou falar um pouquinho sobre discursiva também específica, do pessoal que vai pegar estudo de caso, questão e tal. Mas o foco da aula, de fato, é redação, que corresponde à maior parte de vocês que vão fazer esse concurso, tá? Primeiramente, né, um beijo para vocês do Recife, para quem está aí pertinho do Recife, vai fazer o concurso. Pernambuco, na verdade, tá? Pernambuco está cheio de concurso público, né, acontecendo no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o TJ de Pernambuco, né? Então, quer dizer, tem muita coisa boa acontecendo aí para vocês e espero que vocês aproveitem as oportunidades e aproveitem a noite de hoje, porque vocês acabaram de ter aula agora, né? Agora há pouco, com um dos professores mais inteligentes que a gente tem aqui nas Minas Gerais e que está passando, trocando um pouquinho de conhecimento com vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Eu vou falar sobre redação nessa prova que você vai enfrentar do IBFC. Bom, antes de eu abrir meu material, né? Meu material que daqui a pouquinho já estará disponível para vocês, se já não estiver. Vamos falar um pouquinho sobre aspectos gerais da redação e um pouquinho sobre a nossa banca. Bom, gente, o IBFC é um instituto relativamente novo quando a gente compara com grandes bancas de concurso público, tá? E por ser novo, é um instituto passível de erros, então eu sempre gosto de avisar os alunos antes, né? Mesmo que os alunos... mas eu não gosto de saber dessas notícias. Não, você tem que se preparar para tudo no concurso, para as coisas boas e para as notícias ruins também. Então, quando a gente está falando de provas discursivas, a gente tem que ter esse cuidado somado aí à nossa preparação. Primeiramente, quando você pensa em IBFC, bom, se eu pensar as discursivas, eu estou diante, né, de uma prova que não é difícil para começar, tá certo? Que tem temas relativamente facilmente mapeáveis, embora a banca, preste atenção, embora a banca não tenha feito tantas provas de redação e provas discursivas assim, quando a gente compara com bancas como o CESP, FCC, ok, até mesmo bancas menores como a Consulplan, tá bom? Então, preste atenção, olha só. Normalmente, o que você tem, né, em termos do IBFC que vocês podem esperar, um tema de fácil alcance, tá certo? Tanto na redação quanto na prova discursiva específica de área de vocês. Uma mão leve na correção, os examinadores não são tão rígidos, tanto que tem muitos erros que passam por eles e as notas são altas, tá? Geralmente as notas são bem altas nas discursivas do IBFC. Mas nada disso, né? Às vezes aluno de concurso, ele tem sempre aquela noção de que o que seria para ele fácil, né? Uma redação fácil seria a solução da vida dele. Não, não é. Infelizmente não. Porque redação fácil é fácil para você, é fácil, tá certo? Para a enorme torcida do Flamengo, tá bom? Então, o que eu te aconselho, né? Vai ser uma redação que vai ser decidida, gente, basicamente nos décimos, né, de pontos, porque as notas tendem a ser bastante elevadas nesse sentido, tá? Bom, nossa transmissão é ao vivo. Se você tiver algum tipo de... minha plataforma a minha internet está instável, então a gente pode ter um probleminha aí com relação à sua transmissão. Você aperta F5 e tente assistir novamente. Se você não conseguir, corra na rede social, né, porque você consegue pegar pelo Facebook ou pelo YouTube esta nossa aula no canal do Ponto, consegue pegar no canal do Ponto vídeo também essa transmissão, tá bom? Tudo bem? E se você não conseguir assistir nada dessa transmissão ou tiver algum colega que queira assistir, vocês conseguem acompanhar depois a reprodução desse material todo no canal do Ponto dos Concursos, que terá todas as aulas gravadas para você aí, acho que a partir de amanhã já, tá? Então vamos lá, atenção. Sobre redação, alguns cuidados essenciais, chamados cuidados primordiais. Letra, vamos lá. Letra, qualquer uma letra, desde que sua letra seja legível, tá bom? Isso é um conselho básico? Mas se você parar para pensar que a maioria das pessoas, não é a maioria, um pouco mais de 10% das pessoas são reprovadas em concurso por conta da letra, é um pecado. Então faça letra
palito, letra de formas, se você não tem uma letra que facilite a leitura do examinador, porque o examinador corre contra o tempo. E esse concurso de vocês, concurso TJ, é um concurso tão especial, né? Quem se inscreveu com certeza não se arrependeu, porque o que vão corrigir de redação e de prova discursiva é uma coisa surreal. Ou seja, há muito tempo se espera esse concurso, né? E naturalmente haverá aí uma alta correção de textos, classificando muitas pessoas, então a oportunidade é essa. Então não deixe a sua letra te reprovar. Se a sua letra é misturada com cursiva com a letra de escola, com a letra palito, não tem problema. O importante é ser legível. Você precisa ter certeza de que o examinador do IBFC vai conseguir ler seu texto, tá certo? Segundo aspecto, não é? Tem título, Júnior, na redação ou na prova discursiva? Não, não precisa. Simples assim. Então não precisa de você se atrapalhar, tá bom? Então não tem título. Com relação ao grau de exigência, bom, agora nós vamos entrar no material porque eu vou falar um pouquinho sobre essa redação, o que vocês podem esperar para o concurso, tá? Então, eu vou só abrir aqui, vou compartilhar com vocês. Então, atenção. Vamos lá. Aqui está meu material, né, que eu deixei para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre a redação, tá, gente? Veja só, o foco, no final eu até prometo que eu falo um pouco sobre a discursiva geral. Mas eu vou falar da redação de um modo mais amplo, ok? Bom, é o seguinte, sobre a redação, né, o que nós temos? Os critérios avaliativos da redação são divididos em dois grupos. Um primeiro critério que é o critério gramatical, tá certo? O nosso examinador ele não acha todos os erros gramaticais. Até é curioso, vocês me ouvirem falar sobre isso, mas é porque aqui no ponto a gente tem um produto, né, que a gente vende no pós-redação, que são os recursos, tá? E quando nós vendemos os recursos, o que acontece? A gente lida com centenas de textos corrigidos por uma só banca, porque muitos alunos, antes de comprar recurso, eles mandam para uma espécie de pré-análise. Então, a gente arquiva tudo e estuda todos os fenômenos de correção. Então, por isso, vocês vão ver que esses examinadores têm a mão um pouco leve com essa parte gramatical e também têm a mão leve com a parte de construção do texto. Vocês vão ver que essa banca não é tão preocupada com o conteúdo da redação. Ela é muito preocupada com a forma como você organiza a redação. Isso vai falar muito alto na correção dela, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, para você construir uma redação com segurança na prova, o que você precisa fazer? Você sabe que uma redação tem 3 partes. Essas 3 partes, naturalmente, não significam 3 parágrafos, tá bom? Até porque você vai ter que ocupar quase todas as linhas da redação, né? Se possível. O ideal é sempre escrever mais, tá, gente? Nunca escrever menos. Concurso é sempre mais e melhor. Essa que é a ideia. Então, vocês têm o seguinte. Vejam só. Parte de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui são 3 parágrafos? Não. O que você precisa saber? Como funciona cada uma dessas partes? Quando uma banca é muito especializada em correção estrutural, ela se preocupa muito com o significado de cada parte da redação. Muito mais do que com as próprias ideias que você vai apresentar ali. Então, por exemplo, a introdução é aquela parte da redação, ou seja, a parte de abertura, que precisa trazer, atenção você que está assistindo essa aula agora, tá? Precisa trazer, não se esqueça disso. Ela precisa trazer os termos do tema, eles precisam constar na introdução, porque se você não trouxer, o que vai acontecer? A banca vai considerar que você tangenciou o tema, tá bom? Então você precisa trazer os termos do tema. E você precisa também, já na introdução, apresentar vamos dizer assim, uma prévia do que você vai fazer no desenvolvimento. Porque o examinador, quando ele vem para o desenvolvimento da sua redação, ele examina esse desenvolvimento tendo como norte o que você fez na introdução, o que você avisou para ele aqui em cima, tá? Se você não fizer isso, se não houver uma correspondência clara entre desenvolvimento e introdução, você vai ter sérios problemas com o IBFC, porque é uma banca que trabalha sobre a construção do texto, mais do que sobre o seu sentido, tá bom? No desenvolvimento, além de você expandir as ideias da introdução, você precisa
usar estratégias argumentativas, que são estratégias de comprovação de suas ideias, tá bom? Ah, é uma banca que vai me exigir estratégia em todos os parágrafos? Não, até que não muito. É um pouco diferente de bancas mais chatinhas, como a FCC, por exemplo. Tranquilo? Mas vai nos exigir algum tipo de compromisso com a estratégia, sim, tá? Bom, mas, continuando. E a conclusão? Ora, a conclusão vai trazer um resumo das ideias do texto, né? A conclusão vai nos trazer a síntese das ideias do texto. A conclusão pode também, gente, trazer algum tipo de solução. Se você estiver lidando com um tema que trata de um problema, né? Por exemplo, com violência, então você tem aí um aspecto da conclusão que você pode jogar para a solução daqueles problemas que você apresentou, tá bom? Bom, mas para você sentir isso tudo, o que foi que eu fiz? Eu trouxe um tema que eu tenho até usado nas minhas aulas, porque a correção é muito recente. Esse tema foi do IBFC, foi tema do concurso da Polícia Civil, né, da Polícia Científica do Paraná, e teve resultado recentemente. Tanto que as redações que eu trouxe aqui eu precisei digitar porque elas estão naquela fase de recursos, né? Os alunos entraram com recursos, etc. Então eu não exponho a letra, essa coisa eu tenho esse cuidado, tá? Então vamos lá. Não que seria problemático, mas é porque os alunos ficam receosos, né? Ah, poxa, então minha redação, eu falo, não, meu filho, tudo bem, eu vou digitar porque ninguém sabe que é sua letra. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente está fazendo prova de concurso, a gente precisa... o que é importante numa redação no concurso público? Cumprir critério. Se você não for um bom cumpridor de critérios, não adianta escrever maravilhosamente bem, porque não vai resolver o seu problema. Você tem que ser bom em cumprir critérios, tá bom? Então, cada um desses critérios aqui, eles precisam ser batidos. Você não pode errar esses critérios, tranquilo? Bom, mas eu vou falar um pouquinho, né, aí sobre a forma de o IBFC estruturar o seu tema. Veja que o IBFC diz assim: a partir da leitura do texto de apoio acima e com base em seu conhecimento de mundo, né, ou seja, além da informação que eu tenho aqui acima, mas ele quer mais, ele não quer só que você fique preso a esse texto aqui, né, inicial, não. A banca quer que você coloque também o seu chamado conhecimento de mundo. Desenvolva um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: o medo como componente da sociedade contemporânea. Veja só, isso aqui é um texto de apoio, tá? Quando o concurso não diz que este texto é motivador, quando o concurso não diz que é motivador, você pode se basear nas informações acima, tá bom? Porque quando o concurso diz que é motivador, e você não mexe, tá? É só motivador. Aqui vamos dizer assim, é um início, seria um início, em que você pode tirar ideias parecidas, você pode ter ideias parecidas com isso aqui. É claro que você não vai copiar esse trecho, mas você pode ter ideias parecidas com isso aqui, tá? E aí você vai discutir este tema. Quando a gente fala sobre a introdução, atenção, gente, porque hoje o que vai pesar, preste atenção, o que vai pesar no concurso de vocês é a introdução. O que tem levado as pessoas à reprovação em concurso público são introduções mal feitas, mal formuladas. Se a introdução já começar mal formulada, o que vai acontecer com o resto do texto? Ele vicia, então a estrutura fica viciada. Aí você pega uma banca como essa aqui, que é uma banca especializada em estrutura, infelizmente fica difícil você manter uma boa nota, tá? Você conseguir alcançar uma boa nota. Então ele fala sobre o medo como componente da sociedade contemporânea. Bom, o que você já sabe? Você sabe que essa introdução precisa trazer elementos daquele tema, tá? É obrigatório trazer os elementos do tema. Medo como componente da sociedade contemporânea. Não é que você vai copiar todo o tema, mas você pode trazer as palavras centrais, medo, né? Sociedade contemporânea. Você vai fazer uma relação entre essas duas partes, medo e sociedade contemporânea. Então eu trouxe duas redações para a gente comparar o desenvolvimento, para a gente entender por que em 10 pontos, veja bem, em 10 pontos, uma redação ficou com menos de 8 pontos, e ainda assim considerei nota alta, né? E a outra ficou com 9,7, tá bom? Uma ficou com menos de 8 pontos e a outra ficou com 9,7.
em 10 pontos. Então vamos lá, eu vou ler com vocês aprenderem a ler a estrutura da redação. Como é que o corretor ou o examinador lê o meu texto? É aí que você tem que se colocar no lugar dele. Porque se você se colocar no lugar dele, você vai aprender a escrever o que é preciso fazer, né? No seu concurso público. Então vejamos, o examinador começa dessa forma. Mesmo com todo o avanço tecnológico de hoje, o medo ainda exerce grande influência sobre as pessoas. Ponto. E aqui está falando sobre o medo como componente da sociedade contemporânea. Então ele ilumina aqui, né? Ele vê que a palavra medo apareceu, que é o cerne da discussão toda. Ele nota que você está falando do avanço tecnológico de hoje, né? Ou seja, está falando do medo hoje, então não deixa de ter uma relação com o contemporâneo, tá bom? Ok? E o que mais nós temos? Olha só. Além disso, né, o examinador, então ele vê que tem uma ligação. Você trouxe a ideia de medo hoje, o medo contemporâneo. Então, de algum modo, você trouxe isso. O que é seu aqui nessa redação? Suponhamos que seja você o redator. Falar de avanço tecnológico, isso aqui é uma ideia sua, né? Essas partes que eu já até grifei aqui, deixei com grifos vamos dizer assim, com marcação em cinza, não é? O que eu tenho aqui de cara? Eu tenho isso aqui também como ideia sua. Aqui o examinador vai analisar o que você quer trazer para o texto. Porque é exatamente a partir daqui que ele vai tentar localizar depois no desenvolvimento esses elementos que você falou aqui. E olha só o que o redator, digamos que seja você este redator, né? Aqui nós temos, há medos de acontecimentos sérios que podem extinguir a vida de uma pessoa e há medos de situações que poderiam ser consideradas simples para os outros, como medo de lugares fechados. Então vamos lá, vou reler para você. Mesmo com todo o avanço tecnológico de hoje, o medo ainda exerce grande influência sobre as pessoas. Ponto. Há medos de acontecimentos sérios que podem extinguir a vida de uma pessoa e há medos de situações que poderiam ser consideradas simples para os outros, como medo de lugares fechados. Então eu entendi que a pessoa que redigiu isso aqui, ela quis dizer que há um medo que a gente leva mais a sério, extinção da vida, o medo da morte, tá? Poderia falar de uma forma mais simplificada, tá bom? E há medo, há algumas sensações de medo que para outras pessoas não haveria, por exemplo, motivo para a pessoa sentir tanta fobia, tanto medo assim. Então, essa é a introdução da redação 1. Eu vou mostrar a vocês paralelamente a introdução da redação 2. E eu quero que vocês, junto comigo, vocês possam julgar qual que vocês gostariam de que fosse a redação de vocês, tá bom? Vocês possam aprender nesse sentido. Então, vamos lá. Redação 2 nós temos, a sociedade contemporânea, apesar de todos os seus avanços tecnológicos, não conseguiu se livrar do medo, ponto. Este sentimento diz respeito a fatos reais como o medo da morte e a imagens ilusórias, alimentadas pela publicidade. Vocês vão ver que eu peguei duas redações exatamente que pendem para o mesmo caminho, porque tem uma coisa curiosa, gente, quando vocês escrevem, vocês alunos de concurso, normalmente a maioria de vocês tem ideias muito parecidas, né? Muitas pessoas, por exemplo, nesse concurso falaram sobre o medo da violência, sobre o medo do desemprego, foi geral, né? E medo da morte. Eram os 3 medos que mais apareciam, tá bom? Então vamos lá. Ora, quando eu vejo aqui, comparo esta introdução, não é? Com a introdução, digamos assim, da segunda redação, por que a segunda redação? Analise comigo e faça o julgamento íntimo aí. Não dá para eu visualizar você, né? Só se o pessoal compartilhar comigo aqui as imagens. Mas veja só, tente fazer um julgamento. Qual seria a introdução adequada para cumprir critério do IBFC? Gente, entre a primeira redação e a segunda, é a segunda. Por enquanto, a melhor introdução é da segunda. Sabe por quê? Lá em cima, no tema, fala sobre medo, né, como componente da sociedade contemporânea, não é isso? Então veja que o que está em amarelinho, é a relação com o tema. O aluno mantém a palavra sociedade contemporânea e mantém a expressão medo, logo no primeiro período. Se você comparar com a primeira,
O aluno mantém a palavra medo e troca sociedade contemporânea pela expressão hoje. É ruim? Não é ruim. Mas é bom? Não, não é bom. Para quem quer passar no concurso, a precisão é muito importante, tá? Ou seja, você ser preciso com as palavras, não perder o vocabulário é muito importante. A gente não pode pressupor que domine, vamos dizer assim, que a gente possa dominar todas vamos dizer, o nosso vocabulário, achando que tudo que a gente está jogando aí seria, vamos dizer assim, sinônimo, tá? Bom, vamos ver como é que o que o segundo trouxe de conhecimento de mundo para mim, ó. Apesar de todos os seus avanços tecnológicos, falou de tecnologia como primeiro, né? A sociedade não conseguiu se livrar do medo. Este sentimento, olha a coesão, tá vendo? Quando a gente entra no outro período, a gente tem que se preocupar com essa costura. É como você está cortando tecidos para você fazer uma roupa, né? De uma parte da camisa para outra, você precisa ter um ponto de costura, é a coesão, tá? Então veja que aqui, ó, este sentimento, ó, buscou, né? Diz respeito a fatos reais, como o medo da morte, e a imagens ilusórias alimentadas pela publicidade. Gente, olha que interessante. O examinador, quando pega essa introdução, ele já nota que já tem um ponto ganho para esse candidato. Então, ele começa a se preocupar com o seguinte, né? Ele começa a se preocupar com o seguinte. Ele olha, ele vai querer notar agora no desenvolvimento, preste atenção na sua professora para você depois não falar que teve aula de redação. Ele vai notar que no desenvolvimento, essas ideias que são os conhecimentos de mundo, que estão ali marcadas em cinza do escritor, né, do redator, do candidato, elas precisam ser expandidas. E precisam ser expandidas na ordem em que foram apresentadas na introdução. Então, se ele falou em avanço tecnológico, ele não pode enfiar isso no bolso e esquecer que isso existiu na introdução. Ele tem que trazer isso para o desenvolvimento, tá? Se ele falou em fatos reais como medo da morte, ele tem que trazer isso para o desenvolvimento. E se ele falou em medo como derivado de imagens ilusórias alimentadas pela publicidade, ele tem que trazer isso para o desenvolvimento. Tranquilo? E terá que fazer isso nesta ordem. A mesma coisa acontece com o primeiro redator, né? Se ele falou sobre avanço tecnológico, ele vai ter que trazer isso para o desenvolvimento, porque ele trouxe isso como novidade, né? Se ele fala de medos que podem extinguir a vida de uma pessoa, ou seja, o medo da morte, né? Não pode ser outra coisa, ele tem que trazer isso aqui para o desenvolvimento nesta ordem. E depois, se ele vai falar sobre os chamados medos banais, que ele diz aqui, o medo de situações que podem ser consideradas simples para outros, ou seja, situações mais banais, né? Ele teria que trazer isso aqui para mim também, tá bom? Nesta ordem. Vamos ver se o primeiro cumpre? Então eu preciso, olha a cabeça do examinador, hein? Eu preciso localizar, a primeira coisa, avanço tecnológico. Vamos ver se ele vai falar. O maior medo das pessoas na atualidade é a violência. Infelizmente, ela é a realidade dos que vivem nas grandes cidades brasileiras, como Recife e Rio de Janeiro. Como solução contra a violência, as pessoas usam diferentes meios para se protegerem, desde viver fechadas em condomínios e usar aplicativos de celulares como meio de segurança. Ponto. Gente, eu copiei a redação do jeito que estava. Você vai ver que a pessoa não tem erros gramaticais graves. Tá vendo? A redação é até fácil de ser lida. Mas é um bom redator? Não. Por que não é um bom redator? Você que está me assistindo agora, veja se você está aprendendo um pouco mais sobre redação, se você está entendendo o jogo, não é? Por que essa pessoa não é uma boa redatora? Porque ela não entende os critérios de correção. Então, vejam só, ele era para ter falado aqui do que mesmo? Do avanço tecnológico, não é? E a sua o medo permanente ainda que exista avanço tecnológico, porque afinal de contas isso aqui apareceu, eu não posso jogar isso fora. E vejam que foi se falar do medo, do maior medo das pessoas hoje seria a violência, segundo este redator. Este redator traz uma ideia que naturalmente vai ser penalizada pelo examinador. Por quê? Esse medo da violência não aparece lá em cima em momento algum, não foi previsto na introdução. Tá? É como se você montasse a base da sua casa, fizesse a fundação e depois você construísse uma coluna em cima do nada, porque não estava previsto na fundação. O projeto arquitetônico da redação, o projeto de engenharia dessa redação, está muito ruim. Não foi previsto na base, que é a introdução. Então é ruim.
tá? Até que a ideia é interessante, mas não tem coesão, não tem fluxo. Vamos ver se vai aparecer agora o medo de extinguir a vida de uma pessoa, o medo da morte? Vamos ver? Outro medo que aflige os cidadãos é o desemprego. Hoje são mais de 10 milhões de desempregados por conta da grave crise financeira vivida atualmente. Como este número tende a aumentar, muitos trabalhadores cedem a todo tipo de pressão para evitar fazer parte dessa triste estatística. Gente, estava previsto lá em cima falar sobre o desemprego, tá? Aqui estava falando sobre o medo da extinção da vida e medos considerados banais, como pequenas fobias. Desemprego é um medo importante, não é? Isso aqui não estava previsto, apesar de ser uma verdade, mas cadê a relação com a introdução? Nenhuma. Depois nós temos a crise econômica, infelizmente, traz consigo o aumento da violência. Isso exacerba o medo. Sem emprego, muitos preferem aderir ao crime, pois precisam se sustentar. Isso acontece principalmente com os presos, que não se socializam porque são excluídos do mercado de trabalho. Eu não quero entrar aqui na discussão sobre erros de coerência, se der tempo eu até falo, mas você está vendo, o que aconteceu foi falar sobre crise econômica aqui. Então a gente não tem nada do que estava na introdução desenvolvido aqui no texto. Quando eu chego à conclusão, então, eu preciso encontrar uma síntese das ideias principais ou uma solução. Olha o que acontece aqui. Por isso, mesmo cercados de câmeras e vigiados por todos os lados, os cidadãos vivem com medo, pois não se sabe em quem confiar nos dias de hoje. Vamos lá. É uma triste realidade que só vem crescendo no Brasil e outros países pobres. Então veja que a conclusão não me trouxe uma síntese das ideias principais, porque, primeiro, fica difícil saber quais são as ideias principais, uma vez que a introdução trouxe um grupo de ideias e o desenvolvimento trouxe outro. Como é que termina a redação? Gente, vocês vão notar que a pessoa tem até desenvoltura, tem vocabulário, escreve bem, mas às vezes, olhem só, se você que está muito preocupado aí com a sua redação, às vezes eu vejo alunos, isso eu falo para vocês que estou há anos trabalhando com redação, Eu vejo candidatos que têm uma dificuldade, uma gramática um pouco mais ruim, assim, um pouco mais precária, uma dificuldade vocabular, mas que pegam a fórmula de composição e conseguem cumprir os critérios, mesmo cometendo erros graves. Em outra seara, o erro de linguajar, vamos dizer assim. Mas a pessoa consegue cumprir a grande macroestrutura do texto. E essa pessoa é levada à aprovação. E uma pessoa como essa daqui, que naturalmente na escola devia tirar nota boa, no concurso a pessoa não tira nota boa. Eu não sei se este é o seu caso, de você que está me ouvindo, por exemplo, que você fala assim, nossa, sempre escrevi bem, mas em concurso eu não me dou bem com redação de jeito nenhum. O que te falta no concurso? Uma relação mais íntima com os critérios de correção, tá bom? Então vamos lá. Atenção, continuando, seguindo. Aqui nós temos, agora eu vou comparar com a outra redação. Vamos ver se essa pessoa aqui, se ela consegue desenvolver um pouco melhor o seu texto. Bom, na introdução ela fala sobre novos avanços tecnológicos e persistência do medo. Ela fala sobre fatos reais como medo da morte e imagens ilusórias alimentadas pela publicidade, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos, vamos ver se, então eu tenho que falar primeiro de avanços tecnológicos e permanência do medo, mesmo tendo avanço tecnológico na contemporaneidade. Aqui ele continua. A sociedade do século XXI é conhecida, segundo Maffesoli, por pertencer a uma era de grande evolução tecnológica. Opa, ele falou de evolução tecnológica. Em que as informações proliferam por meio das redes sociais. Mas essa sociedade, no entanto, ainda não tem se mostrado capaz de minimizar um dos males do homem, a sensação de medo. Legal, falou isso lá em cima, que apesar de todos os avanços tecnológicos, a gente não conseguiu se livrar do medo. Na verdade, hoje se convive com medos do passado e com outros medos advindos desta era tecnológica. Então, tem uns errinhos de construção, depois eu mostro, mas pelo menos o alinhamento com a introdução está sendo bem cumprido. Falou de tecnologia, apareceu aqui. Agora eu quero achar o segundo conhecimento de mundo desse redator, que é o medo da morte. Vamos lá? Ele segue dizendo assim para mim.
Por ser mortal, o homem convive constantemente com medo do seu fim. Opa, falando sobre morte, ó. Por ser mortal, o homem convive constantemente com medo do seu fim, representado pela morte. Ó, trouxe a ideia aqui para mim. Essa representação, segundo Bauman, é passada de geração em geração por meio dos rituais fúnebres que celebram a despedida do homem do seu conhecido mundo material. Trata-se de um medo da tradição, na medida em que a morte se revela insolúvel e continua sendo um mistério para a humanidade. Então falou do medo da morte como segundo critério, tá indo bem. E a terceira, as imagens ilusórias alimentadas pela publicidade, o medo, né? A história, no entanto, acrescenta outros medos ao homem. Os medos advêm do seu próprio tempo. Hoje, por exemplo, na era das novas tecnologias, os homens temem tanto o futuro que são influenciados pela publicidade. Vou chamar o medo ilusório, pode ser o medo do futuro. Achei o vínculo com publicidade. Que são influenciados pela publicidade e criam apólices de seguros de vida. Esse temor é decorrente de uma sensação de fragilidade ou de impotência em relação ao tempo vindouro. Bom, se observar, tem pequenos erros de construção, daqui a pouco eu comento, mas o alinhamento é muito bom. Perto do anterior, esse aqui tem um projeto de redação muito claro para quem está corrigindo, porque respeita o que previu a introdução, né, e desenvolve o texto seguindo essa ordem da introdução. Quando eu chego aqui ao final, eu preciso encontrar o quê? Ou uma solução, ou eu preciso encontrar um resumo das ideias principais. Como todo o texto se concentrou vamos dizer, na estrutura prevista na introdução, ficou fácil. Então, o que nós temos? A pessoa diz aqui, logo, nota-se que as inquietações do homem contemporâneo são constituídas de dois fortes componentes, ponto. Um deles é o medo da finitude, medo da morte, né, que gera desconforto às mais variadas criaturas humanas. Outro componente das inquietações é o medo explorado pelo capital midiático, que usa o próprio avanço tecnológico para alimentar a insegurança humana. Então ele falou aqui da questão do capital midiático e publicidade, tá? Então, de certo modo, ele trouxe duas de suas principais ideias. A introdução tá boa. Se a gente observar, como eu disse para vocês, né, a primeira redação realmente justificou a nota ruim, a nota aí, né, abaixo de 8 pontos, e a outra estava com 9,7, uma nota excelente em 10 pontos. Bom, vamos lá, vamos tentar entender, olhando os critérios, como que cada redação cumpriu o seu critério. Eu vou pegar esta parte aqui, que é a parte de desenvolvimento do tema. Ora, gente, a primeira redação ao desenvolver o tema, ela o faz sem um planejamento. E como vai fazer sem planejamento, ela perde a coerência textual todinha. O que é coerência, professora? Imagina o seguinte, você foi convidado para uma festa, né? Uma festa de casamento, e as pessoas pediram para você vestir black tie, certo? Então você vai todo formal, todo bonitinho, né? Com seu fraque bonitinho e tal. Mas o seu amigo que também foi a essa festa apareceu de bermuda e tênis e camisa. O que aconteceu com o seu amigo? Ele está completamente incoerente. Ele não observou o que previu o convite para a festa. Então, gente, é isso que a gente chama de incoerência. A incoerência acontece, por exemplo, nessa redação aqui, na primeira, número 1. Porque a introdução não tem vínculo com o desenvolvimento e a conclusão menos ainda. Então vai haver aqui o quê? Uma grande incoerência, porque o que estava previsto no convite da festa era o que tinha na introdução, né? O que estava na introdução. E o que apareceu na festa, que é o desenvolvimento, não estava previsto na introdução. Ou seja, não estava previsto no convite da redação, tá bom? Então isso nós chamamos de incoerência. A pessoa comete um erro grave aqui, nessa área. Ao desenvolver o tema, ela fere a coerência textual. Professora, e tipologia? O que é tipologia? Ora, vocês vão trabalhar com dissertação argumentativa. É o que está previsto para vocês, né? Quando a gente fala em dissertação argumentativa, todo aluno fica assim, desesperado para concordar ou discordar, né? Concordar com alguma coisa ou discordar de alguma coisa. E nem sempre, gente, em concurso você tem que concordar com alguma coisa ou discordar de alguma coisa. Aliás, quase nunca. Concurso não trabalha muitos temas polêmicos, como se pensava na época do antigo vestibular, né? Se você é a favor da eutanásia, se você é a favor do aborto, nada disso. O concurso trabalha com temas reflexivos.
Ó, medo como componente da sociedade contemporânea. É isso que vai no concurso, chamados temas reflexivos. Então, se você tem temas reflexivos, como é que eu vou construir um texto dissertativo ou argumentativo em cima de um texto, um tema reflexivo? Ora, o examinador vai avaliar a sua capacidade de dar suporte, ou seja, trazer estratégia argumentativa para suas ideias. Por exemplo, o redator número 1, quando ele falou que o maior medo das pessoas é a violência, ele citou duas capitais bem violentas no Brasil, Recife e Rio de Janeiro. Então, ao citar essas duas capitais, ele deu suporte. Então, ele consegue, pelo menos, ir cumprindo a tipologia. É uma forma, tá, de se cumprir, ok? Depois ele citou números. Ó, quando você cita números, você pega e trabalha com uma boa estratégia, que é a estratégia, né, chamada de prova concreta, certo? Ao citar esses números, o que nós temos? A prova concreta, ela dá muito suporte para o que você está explicando, tá? Pena que a redação não ficou boa. Agora, já o terceiro não tem nenhum tipo de sustento, tá bem? Ele tem até um exemplo aqui, muito passando o caso dos presos, mas exemplo precisa ser um fato no concurso público, um fato noticiado, certo? Quando eu olho o segundo redator, por acaso, é ex-aluno nosso. O que acontece com esse segundo redator? Ele faz o seguinte, olha só, ele se apoia, né, em teóricos. O curso de redação que a gente tem no ponto, a gente traz muito o nome dos teóricos mais queridos dos concursos públicos, né? Então a gente conversa muito com essas pessoas, a gente traz essas pessoas para vocês, para que vocês possam usar de forma mais coerente, tá certo? Mesmo não tendo lido o livro dessas pessoas, ou os seus ensaios. Então ele cita Maffesoli, que é uma autoridade, né, no assunto. Ele vai citar o Bauman, que é o campeão de aparecimento em provas de concursos chamadas redações aprovadas em concurso público, né? Ele cita o Bauman falando aí sobre o medo na sociedade contemporânea, né? Aqui, no terceiro argumento, ele cita, por exemplo, a compra de apólices de seguros de vida. Ele cita como exemplo. É um exemplo um pouco mais fraco, um pouco mais frágil. Mas isso tudo vai dando suporte para que você construa, você mantenha o respeito à tipologia, que é um dos seus primeiros critérios aqui, tá? É claro que quando você cumpre o respeito à tipologia, o que acontece? Né? Você vai bater o critério de baixo, que é a seleção de argumentos, ou seja, seleção de ideias, se você teve boas ideias, né? E a construção da sua argumentação, se você sabe desenvolver essa argumentação. Ou seja, você começa como? Então, vou mostrar aqui, por exemplo, uma falha de construção. Vou pegar da redação número 2, que é uma redação considerada boa, mas ela tem uma falha de construção de argumentação. Se a gente observar o segundo parágrafo, o candidato escreveu o seguinte, ó. A sociedade do século XXI é conhecida, segundo Maffesoli, por pertencer a uma era de grande evolução tecnológica, em que as informações proliferam por meio de redes sociais. Qual o erro aqui? O erro está em antecipar a prova sem trazer ideia. É como se você trouxesse uma prova, imagina um julgamento de um crime. Você apresenta a prova sem ninguém saber do que você está falando ainda, né? O ideal é você apresentar a ideia primeiro e comprovar depois. Como este candidato, que apesar de ter errado o primeiro, acertou o segundo, ó. O segundo ele diz assim, por ser mortal, o homem convive constantemente com medo de seu fim, representado pela morte. Então essa ideia é dele, né? Aí ele vai lá no Bauman, que é um teórico, e suporta, ou seja, faz suporte da ideia dele, né? Ali ele coloca a ideia dele bem sustentada. Essa representação, segundo Bauman, é passada de geração em geração por meio de rituais fúnebres. Tá vendo? Ele vai lá no Bauman, mas depois que ele trouxe a ideia dele. Então nós temos aí uma construção da argumentação feita de modo inteligente, tá certo? Tudo bem? Então, quer dizer, perfeito aí, excelente, muito bom. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar, né? Porque aqui eu tô falando, naturalmente, tá saindo só a minha voz e o meu material, assim, vocês conseguiram captar a estrutura do que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Daqui a pouco eu vou ver as dúvidas de vocês. Bom, mas, como vocês estão observando, né? Vocês podem ver que tudo tem um porquê, gente, tudo tem uma lógica de ser. O que mais eu posso fazer, né, que
para eu salvar a tipologia. Quer ver outra dica? Não jogar verbos no passado. Quando você trabalha com passado na redação, né? O que nós temos com relação ao passado na redação? Ora, o que acontece com o passado na redação é que você vai lá para a narração, tá, gente? Então, o que acontece? Quando você joga, você, por exemplo, eu vou fazer uma construção histórica para dar suporte ao meu texto. Se você mantiver um parágrafo inteiro com verbos no passado, você vai para a narração, ou seja, você foge da tipologia prevista. Professora, mas não existem textos de tipologia pura. Na prova de interpretação de português, não. Realmente você não tem. Mas atenção. Na prova, tá? Vamos dizer assim, na prova de redação mesmo, puramente escrita, você precisa tomar cuidado com o que você está analisando. Então, você precisa manter a coerência até na tipologia. Você precisa construir uma tipologia única. Tranquilo? Perfeito? Ótimo. Mais dúvidas que eu poderia aqui trazer para vocês. Ó. Deixa eu só chamar a atenção de vocês. Por exemplo, quer ver? Aqui, só para a gente finalizando essa parte. Vocês vão ver que nessa redação, na primeira, em que a pessoa fala que o maior medo é o medo da violência. Depois ela fala que é o medo do desemprego. Aí quando ela chega no outro parágrafo, ela vai falar de crise econômica. E vocês vão ver que ela repete o assunto emprego, tá vendo? Quando você sai de um parágrafo e você leva o assunto para outro, você cria um problema que nós chamamos de circularidade. Você não consegue desenvolver o texto, né? Por algum motivo você falhou no desenvolvimento. Então, gente, o certo é pegar um parágrafo e finalizar tudo, tá? Pegar um parágrafo e finalizar toda a ideia nele, não levar para o outro. Veja que esse é um erro deste redator e é um erro também do segundo redator também. Porque o segundo redator, ele fala sobre evolução tecnológica no primeiro parágrafo do desenvolvimento, não é? Depois ele fala do medo da morte, depois ele fala de outros medos, são próprios do nosso tempo, mas ele volta com o assunto novas tecnologias. Quando ele volta a este assunto que ele já trabalhou lá atrás, errinho de circularidade, tá certo? São pequenas falhas de construção que a gente vai notando que existem, tá? São chamados errinhos de circularidade. Pessoal, percebam que isso que eu mostrei para vocês, né, é muito mais corrigindo essas redações, para falar a verdade, é muito mais. Mas eu espero que já tenha assim, colaborado bastante para que você entenda um pouco essa construção, tá? Só para a gente caminhar aqui para eu já ir para as dúvidas. Bom, o nosso curso de redação do TJPE, ele está sendo ofertado aí no Pontos Concurso, tem aqui o link para que vocês possam fazer a inscrição. Hoje, eu olhei mais cedo, a gente tem pouco menos de 10 vagas para a gente esgotar o número de pessoas, né, para finalizar o nosso total de matrículas. Mesmo que você entre, essa aula já passou, não tem problema não, você pode recuperar suas redações, fazer com calma, não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Então você pode ingressar aí, tá? O link direitinho. Bom, eu vou dar uma canja também pro pessoal que vai fazer as provas específicas, não é? Do IBFC. Então, vocês vão notar, eu sinceramente falando, acho que o IBFC vai se atrapalhar um pouquinho, porque colocou como critérios de avaliação de provas específicas de estudo de caso, critérios são típicos de redação comum. Esses critérios aqui são da Fundação Carlos Chagas, ó, né? A banca só mudou a ordem desses critérios e fez uma pequena construção. Perceba aqui, mesmo fazendo perguntas muito objetivas, vocês vão notar, eu trouxe aqui para vocês notarem, ó, o que vocês vão encontrar nas provas do IBFC, as chamadas provas específicas, muita coisa de descrição praticamente, nem é de dissertação. Você vai ficar descrevendo leis, descrevendo determinados fenômenos, né, que estão lá previstos no conteúdo programático específico de vocês. A banca vai perguntar preto no branco, tu tem que saber daquele jeito que está ali. Veja o item 1, ó. Quais são as formas de violência previstas expressamente na lei acima, ou seja, a Lei Maria da Penha? Então, isso aqui está na lei, é decoreba pura, tá? Que ela vai querer. No âmbito da Lei Maria da Penha, como se caracterizam inequivocadamente as formas de violência contra a mulher?
Então veja que eles vão querer isso daqui de vocês de forma bem direta. Agora é interessante que na hora de vocês redigirem, respeitem a ordem, tá, das questões, recomponham a pergunta, isso é importante, tá certo? Recomponham a pergunta, ok? O que nós temos mais? Além de fazerem a recomposição da pergunta, né, aqui vocês não precisam ficar fundamentando na lei toda hora, não, até porque o cara já deu a lei para vocês lá em cima, tá? Quando ele der alguma norma específica, é só fazer recomposição e responder. Agora, o curioso é que eles vão analisar, por exemplo, a estrutura. O que numa prova de conhecimento específico, se você poderia ser um pouco mais direto, mas eles vão analisar a estrutura. E eles dizem, por exemplo, que vão analisar o seguinte: o conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas ao caso proposto. Quando você olha isso aqui, parece não condizer muito com a tipologia dos temas que a banca propõe. Porque ela propõe muito descrição de norma, descrição de procedimento, para você citar não sei quantos eventos de alguma coisa e por aí vai. Não dá para ser uma dissertação argumentativa, tão simples assim. Então, o conselho que eu vou te dar, você, candidato, o conselho que eu vou te dar, vá à resposta de uma forma bem objetiva, respondendo cada um desses itens aqui. Se sobrar espaço, faça uma conclusão, faça um balanço do que você escreveu aqui, tá? Para você ganhar mais linhas, tá certo? Para você já dar uma ideia de um texto bem acabado, tranquilo? Então esse é o conselho que eu dou a vocês para que vocês possam aí desenvolver a parte específica da redação, ok? Bom, vamos então às dúvidas, né? Que a gente vai ter um tempinho. Esse aqui não, peraí. Aqui vocês ainda têm um tempinho. Tá? Eu vou só localizar vocês aqui. É tanto ícone, tem nesse computador que a gente sofre. Vamos lá. Se tem alguma dúvida aqui pendente. Espera aí. Primeiro, boa noite. Quero agradecer a vocês o prestígio, né, de estarem nos assistindo os professores do ponto, que são professores do mais alto gabarito de conhecimento a ser transmitido para vocês. Né? A última aula assim, também top é do Jean, daqui a pouco tem a aula do macarrão, que é uma aula de alto nível. Então, vocês estão com tudo aí para que tudo dê certo, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui ainda é da aula do professor anterior. Simone, olha, eu já iria perguntar se para adquirir algum desconto para adquirir o pacote teria algum desconto. Todas as dúvidas que vocês quiserem, tem o e-mail do Macarrão, professor Marco Antônio Macarrão, né? Tem o e-mail dele lá, que eu deixei até no meu material de redação, vocês podem mandar diretamente, que ele passa cupons para vocês, só passem para mim, tem meu e-mail também, tá? A Linda, né, que tá no nosso curso de redação, e a Linda conseguiu, né? Que bom. Deixa eu ver quem mais aqui. Tentei no isolado, não deu certo. Não, isso aqui é de cupom. Qualquer coisa, quem tiver com dificuldade aí para fazer inscrição, manda pra gente lá que a gente ajuda vocês a fazer. Tem os e-mails dos professores ali no meu material, acredito que vai dar para você, tá? Vamos ver. Cláudio, não gostei de nenhuma das introduções. Cláudio, não é questão de gosto, é questão de critério. A redação de concurso público é um pouco diferente de redação, por exemplo, que você faz por uma questão de beleza intelectual da redação. A gente às vezes tem redações que são bem assim, que você olha, a redação parece uma maquininha mesmo. E aquela redação é tida como uma redação, se ela cumprir critério, como uma redação ideal a ser aprovada. Existem redações belíssimas que são reprovadas, tá? Ok? A coesão está errada, pois este não retoma o elemento. Não, Cláudio, deixa eu te explicar. Este e esse retomam elementos. Vou te explicar como é que é feita a retomada. Pronomes demonstrativos, né, você tem vários grupos e tem dois principais. Grupos formados por pronomes com ST e grupos formados por pronomes com SS. Quando você vai retomar uma ideia de forma difusa, você trabalha com SS, entendeu? Quando você vai retomar uma palavra, Cláudio, que você acabou de falar, é com ST. Te aconselho, pode verificar na gramática que você vai achar isso daí que eu acabei de explicar, tá bom?
Se você colocasse esse sentimento, se referindo à palavra medo que acabou de aparecer ali, você vai cometer um erro de coesão grave, tá bom? Guarda essa informação aí e pesquise, para você não ir para a prova com a ideia incorreta. SS retoma ideia. Então, é como se você falasse assim: comprei uma casa grande. Ponto. Isso me deu alegria. O que te deu alegria, Cláudio, foi com a compra da casa grande. Então, é uma recuperação difusa, tá vendo? É a compra da casa grande. Comprei uma casa grande, ponto. Essa me deu alegria? Não. Esta me deu alegria. Porque o pronome com ST, ele vai diretamente no elemento mais próximo. Ele pode tanto retomar quanto apontar aquilo que virá a futuro, tá bom? Ok? Mas, então, cuidado, a dica que eu estou te dando para você não estudar de modo incorreto, tá? Deixa eu ver o que mais. Linda. Na introdução, quando se termina um período no final da margem, devo começar na outra dando margem. Você quer dizer... na introdução, que você tem que fazer o quê? Quando você vai construir um parágrafo, você tem que dar o recuo, que é a entrada no parágrafo, aquele espaço que você salta. Você vai escrevendo até o final, vai escrevendo, né? O ideal é que você possa fechar a margem. Mas se você terminar antes, vamos supor que na linha 4, você terminou no meio da linha 4, ponto final, problema algum. O que você não pode é deixar espaço sobrando quando a frase ainda está em curso, tá? É isso. Vamos lá. Siqueira aqui. Professora, queria mais exemplos de estudo de caso. Bom, estudo de caso, aqui eu não tenho os exemplos, né? Eu teria isso aí em aula. Estudos de caso, o que é estudo de caso? Só para você ter uma noção. Estudo de caso é assim, você tem uma historiazinha, o cara te conta uma história pequenininha, uma história fictícia, e você tem que aplicar o seu conhecimento teórico, que ele vai questionar algum conhecimento. Por exemplo, vamos supor, Lei Maria da Penha. Conta-se lá uma violência que aconteceu contra uma mulher e ele vai querer a aplicação da Lei Maria da Penha naquele caso. Quando você tem estudo de caso, o que normalmente você faz? Você tem que se preocupar em responder objetivamente a pergunta, mas sempre vincular a resposta ao caso. Assim, portanto, no dia que Manuel agrediu verbalmente Lúcia, ameaçando-a, ele descumpriu, ele infringiu o artigo tal da Lei Maria da Penha que trata disso. Entendeu? Você tem que fazer vínculo com o estudo de caso, tá? Tuane, professora, no caso, teremos que nos impor mais na introdução? Não é se impor, Tuane. Quando você faz redação, você tem que trazer os termos do tema para o início da redação e você precisa, além de trazer os termos do tema para o início da redação, você precisa indicar caminhos para o seu examinador, certo? É como se você tivesse uma síntese daquilo que você vai desenvolver depois, tá? Você tem alguma dica de temas que possam cair na prova? Sim, vamos lá. É o seguinte, as provas não são tão difíceis de você mapear temas, não. Mas alguns temas reflexivos da atualidade você tem que sempre ficar de olho nestes temas. Por exemplo, a gente está num momento de explosão de violência em alguns lugares no Brasil, em função, naturalmente, como efeito da crise econômica pela qual estamos passando, questão de segurança pública, violência, não só nos grandes centros, mas todas as formas de violência que estão sendo exacerbadas não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Você pode dar o fenômeno atual ligado à violência. Outra, consumismo, é um tema sempre muito bem-vindo em concurso, porque as bancas gostam muito como eu disse para vocês, gostam muito de autores como Bauman. E sempre as bancas repetem os temas do Bauman, que é a sociedade individualista, a sociedade consumista, a sociedade da irresponsabilidade, as pessoas não querem ter responsabilidade, não é? A sociedade, por exemplo, que quer tudo com mais facilidade do que lutar pelas coisas, né? Ou seja, entender que se precisa lutar por alguma coisa. Então, sempre esses assuntos são temas de redação e, naturalmente, o IBFC acaba seguindo essa cadeia que é muito próxima da FCC. Apesar de não ter uma mão pesada como a FCC para correção, há sempre uma escolha que é muito vinculada à ideia da FCC, tá bom? Linda. E começando com letra maiúscula, pode parecer um novo parágrafo? Linda, parágrafo são aqueles quadradinhos, assim, aqueles bloquinhos de texto, tá? Você tem que aumentar a letra, tem que dar o recuo.
A gente reconhece o parágrafo por conta daquele espaço que você encontra antes de você começar a escrever. Ali começa um parágrafo, tá bom? Você irá corrigir alguma redação dos alunos? No curso, a gente tem a correção isolada, são 4 redações, isso, por aluno, tá? Deixa eu ver aqui mais. Aqui eu falei, né, sobre sugestões de temas. Professora, como começar uma introdução sobre crise carcerária? Depende do que estará escrito no tema vinculado à crise carcerária. Eu preciso saber crise carcerária e o quê? É do mesmo jeito que você vai começar isso aqui, crise carcerária e o quê? Então ele vai te dar crise carcerária, por exemplo, vamos supor, crise carcerária e aumento da violência urbana, narcotráfico e crise carcerária, vamos supor que eu te dê essa relação, então você tem que fazer uma relação sobre isso antes. Você pode, olha só, você pode trabalhar com causas da crise, certo? Você pode trabalhar com os efeitos de uma crise carcerária. Importante de Marshall isso. Importante de Marshall que você possa, na hora que você for compor, que você não trabalhe causa e consequência junto, mas que você escolha um conjunto coerente. Você vai trabalhar somente causas ou somente consequências. Concurso te pede organização, tá? Camila, tô passando nosso horário, vamos já esgotando. Como devo proceder nesse exemplo final que você mostrou sobre a Lei Maria da Penha, já que são perguntas bem diretas e específicas da lei? Devo inserir algum contexto ou responder diretamente às perguntas retomando os enunciados? Camila, ótima sua pergunta, e vou aproveitar para poder falar um pouquinho mais sobre isso. Que é o seguinte, suponhamos, Camila, que caiu a lei seca, eles te deram a lei e te fizeram perguntas. Eu, Júnior, no seu lugar, responderia diretamente cada uma daquelas perguntas. Começo pela primeira pergunta, retomando exatamente a pergunta para responder. Faria uma conclusão como um balanço de tudo. Suponhamos, Camila, que vai cair, na verdade, na redação, um estudo de caso. Cai um estudo de caso de um homem que agrediu a sua companheira, né? E aí se fazem aquelas perguntas. O que eu faria? Eu usaria a introdução como resumo do caso, poderia fazer isso, eu resumiria aquele caso, né? E depois passaria a responder, conforme o caso em tela, na norma tal, configura-se a violência contra a mulher, tal coisa, né? Como aconteceu com a companheira do Manuel, por exemplo, tá? E aí você vai respondendo cada um dos itens, sempre vinculando a este caso, ok? Deixa eu ver, Pedro, qual a diferença de texto argumentativo e expositivo? Pedro, na prova de português faz sentido você saber essa diferença. Na prova de português. Na prova de redação, não. Na prova de português, o texto dissertativo expositivo é aquele texto que não toma partido para nada. Ele só visa te esclarecer alguma coisa de forma bastante isenta, tá certo? A pessoa que está redigindo não é contra nem a favor de nada. Por exemplo, pega lá a reforma da Previdência. Então, o cara apenas explica a você as implicações da reforma da Previdência. Então você nota que ele não toma partido. O texto argumentativo, a pessoa que está escrevendo sobre reforma da Previdência, ela tomaria um partido, ela seria contra ou a favor. E isso na prova de língua portuguesa, tá certo? Ficaria muito claro para você nesse sentido. Na redação, hoje, apesar de as bancas escreverem dissertação argumentativa, elas acabam trazendo para você temas mais expositivos do que argumentativos. Então elas vão analisar a argumentação não pelo posicionamento, mas pela qualidade dos argumentos que você usa para dar suporte à sua redação, tá bom? Camila, obrigada, que bom que você gostou. Siqueira, professora, no caso discursiva de respondendo as perguntas citadas, eu devo fazer uma introdução antes de deixar as respostas no desenvolvimento, já que a banca exige um dissertativo argumentativo? O que eu disse. Eu acho muito difícil o IBFC aplicar aqueles critérios que eles colocaram para poder analisar as redações com vocês com perguntas tão diretas como aquela, né? Aí, por experiência, você fala para o aluno, responda no ato. Não fique enrolando não, porque quem vai corrigir não entende de todas as leis que estão ali. Você tem que entender que boa parte dos examinadores são leigos. Boa parte não, todos. Certo? Então, você vai fazer isso dessa forma. Com relação, se houver estudo de caso, pegue o caso, resuma aquele casinho no início e depois comece a responder. Porque aí, se você resumir o caso, eles entendem como
introdução, tá bom? Só vou finalizar, gente, a questão dos pronomes, tá? Mais uma vez, isso é importante, porque exatamente entendimentos incorretos e pronomes, chamados de pronomes com função coesiva, são pronomes que vão cair no concurso público, não tem jeito. O pronome este, st, este, esta, isto, tá? Esse pronome. Para que serve esse pronome? Além de indicar elementos no espaço e no tempo, ele serve para você apontar o que vai ser falado, função catafórica, apontar o que vai ser falado e retomar o que já foi falado. ST, tá certo? Ele serve para você tanto apontar quanto para você retomar. O SS, esse, essa e isso só servem para retomar, só para retomar. Aí no português acontece um problema. Ora, se o ST pode retomar e se o SS retoma o que já se passou, qual a diferença entre eles? Aí o gramático previu o quê? A distinção será a seguinte: quando eu retomo uma ideia, a ideia geral, eu trabalho com SS. Quando eu retomo uma palavra que eu acabei de falar, eu trabalho com ST. Naquela redação, a palavra medo estava encostada na expressão este sentimento. Então não pode ser esse sentimento, tem que ser este sentimento, porque você acabou de falar, tá bom? Se você colocasse esse, é como se você usasse o pronome para retomar, mas não o pronome mais adequado para aquela situação, tá bom? Gente, eu já passei 6 minutos da minha aula, começou a aula do professor Marco Antônio Macarrão, né? Já não posso mais responder dúvida de vocês. Grande abraço, vou escrever um pouquinho na minha parte aberta de artigos sobre essa prova do TJ, tá? E vocês podem acompanhar aí os artigos que eu escrevo, tá lá no site do Ponto, no finalzinho de tudo, tá bom? Então, para vocês, grande abraço e boa aula. Obrigada aí pelo prestígio, ok?